Muito bem, senhores, olha só, temos que estudar em administração financeira e orçamentária pontos mais fortes, pontos que são mais cobrados, aqueles que estão sempre ali pululando na memória do examinador, né? Pululando mostra que eu tenho leitura, né? Muito bem, amigos, brincadeiras à parte, no tema das receitas públicas, aquelas questões relativas ao ciclo da receita, é sempre tema forte, é sempre tema bom, né? Então, numa prova que tem administração financeira e orçamentária, perguntarem sobre ciclo das receitas, do mesmo jeito que ciclo das despesas, é sempre tema forte, é sempre tema importante. As bancas adoram, até porque é o tipo de conhecimento através do qual uma banca examinadora se sente segura, porque não tem divergência, não tem controvérsia, não tem três correntes, nada disso. Tem lá uma previsão, existe uma situação, uma cadência de informações e conhecimentos que ao final vão deixar claro ali para você se você sabe ou não exatamente aquele ponto. É o tipo de matéria que ou você chuta no escuro ou você acerta. Não tem meio termo, né? Ou você sabe ou você não sabe. Porque, veja, se a pessoa nunca se preocupou em estudar ciclo da receita pública, conhecendo os 4 estágios obrigatórios por lei, numa prova em que a banca coloque lá, são estágios do ciclo da receita e cada alternativa é um dos estágios, se a pessoa nunca estudou isso na vida, se ela não revisou, ela chuta de olho fechado, é 20% de chance, ela vai chutar, né? Agora, se ela já estudou uma única vez, né, ela vai conseguir lembrar, porque é fácil, é acessível. Então, essa parte da matéria, ela é muito boa para quem gosta de fazer revisão e estudar, porque é uma parte da matéria que a gente consegue ter um altíssimo aproveitamento na prova, né? Basta você estudar, revisar, que vai dar tudo certo, pode confiar. Então, bora lá? Vamos começar, meus amigos. Aqui, ó, começando com esta questãozinha aqui. Acerca das receitas e das despesas, professor, isso é comum? Sim, isso é muito comum. Porque a banca examinadora, meus caros, ela gosta de misturar estágios da receita com estágios da despesa e testar o conhecimento do candidato, tá? Então, lá, os estágios da receita pública são planejamento, não, né, gente? Não, né? Claro que não. Qual é o primeiro passo, o primeiro dos 4 estágios da receita pública? O primeiro é previsão ou estimativa. Então, o primeiro estágio, gente, é previsão ou estimativa. Não é planejamento. Tá? Até porque a gente não planeja uma receita, né? A gente estima uma receita. A gente vai ver se a receita acontece, né? Tá bom? Então, aí já está errado, né? Não é, o primeiro estágio não é planejamento, é estimativa ou previsão. Aí os outros 3 estágios, lançamento, arrecadação e recolhimento. Sim, os demais estão certos, tá? Os demais estão certos. Porém, o primeiro está errado. Então, aquele pergunta se está certo ou está errado? Está errado. O primeiro estágio não é planejamento. Ninguém planeja, a gente estima uma receita e não planeja. Beleza? Tranquilo, né? Que eu falei, se você souber quais são os 4 estágios, você tira de letra. É muito acessível, tá vendo que não tem muito o que errar. Ele não está fazendo uma pergunta capciosa, ele não está perguntando na prática, né? Ele só perguntou curto e grosso, né? Quais são. E isso, esse padrão de pergunta, gente, se repete em muitas provas que tem a administração financeira e orçamentária. Vamos ver mais uma? Acerca da receita e da despesa. Olha lá, o lançamento da receita pública
é a etapa na qual a repartição pública competente averigua a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscrevendo o débito dessa. Senhores, isso é o ato de lançamento? Não, né? Claro que não. E aí, eu vou até agora aproveitar para fazer um gancho com uma matéria irmã, uma matéria que nasce no direito financeiro, ela é decorrente da administração financeira orçamentária, que é o direito tributário. Gente, em direito tributário, o que a gente sabe? A gente sabe que a maioria dos impostos, né, desses mais importantes, assim, os mais comuns, né, eles acontecem por uma modalidade que a gente chama de modalidade de autolançamento, ou seja, é o próprio ente administrativo, lançamento de ofício, é o próprio ente administrativo que faz o lançamento daquele imposto para você pagar. E o melhor exemplo é quando você recebe na sua casa, lamentavelmente, na primeira semana de janeiro, o carnezinho de IPTU para você pagar para a prefeitura. Então, quando você recebe o carnezinho, aquilo é um lançamento de ofício, quer dizer que o ente administrativo, ele promoveu, ele fez o ato de lançamento e mandou para sua casa. Se você lembrar que receber o carnê do IPTU em casa é um ato de lançamento de ofício, e você lembrar que o direito tributário nasce no direito financeiro e na administração financeira orçamentária, você vai conseguir usar o mesmo conceito. Então, o ato de lançamento no ciclo da receita, senhores, representa não essa história que está aqui no enunciado, no qual está dizendo que a administração vai verificar. Não. O lançamento da receita representa o ato de constituição da receita pública, na qual serão definidos e identificados a fonte ou o agente pagador, perfeito? Vai identificar também qual é o valor a pagar, qual é o fato gerador ou a causa geradora daquela receita, a data prevista para o seu pagamento. Então, lançamento é o ato que constitui a receita. E se você quiser memorizar, quando você recebe o carnê do IPTU na sua casa, aquilo é o ato de lançamento do IPTU, ou lançamento de ofício do IPTU. Perfeito? Por isso que essa frase está errada, não tem nada a ver isso que está escrito aqui pela banca examinadora. Show? Mais uma aqui, senhores, caprichando. A atividade financeira do Estado corresponde basicamente à previsão de receitas e fixação de despesas. Isso, gente, memoriza isso, tá? Receitas a gente prevê. Agora, despesas a gente fixa, não é? Quando você faz o seu planejamento orçamentário na sua casa, o planejamento orçamentário que você faz para sua família, nele você vai prever a receita, não, você vai determinar a despesa e vai apenas estimar a receita. Então você vai fixar a despesa que você vai realizar ali com a sua família e você vai estimar a receita que você vai precisar para cobrir aquilo. Ah, entendi. Captou? Então vamos lá, gente. Continuando aqui na leitura. A atividade financeira do Estado é basicamente prever receitas e fixar despesas. A receita pública é a forma pela qual o Estado capta recursos a fim de subsidiar as despesas. A receita passa pelos seguintes estágios:
Previsão, lembrem-se do que eu falei, hein? Alguns autores, ao invés de falar previsão, eles colocam estimativa, dá na mesma. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Assinale a alternativa que descreve corretamente a fase de lançamento da receita. Portanto, existe aqui uma ênfase, né? Uma preocupação maior nesta fase de lançamento. E que eu falei? Lançamento é o ato que constitui a receita, né? Vamos ver. Letra A. Representa o momento em que ocorre a efetiva arrecadação dos recursos. Não, né, gente? A arrecadação acontece com a fase própria de arrecadação. Então, esta é uma das 4 fases, ó. Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. A arrecadação é o momento em que ocorre o vencimento da obrigação financeira e aquele que está obrigado comparece perante a rede bancária ou financeira autorizada e efetua o pagamento devido. Tá? Então, nada a ver, isso não é lançamento. Letra B. Lançamento corresponde ao registro contábil do compromisso legal de uma despesa. Não, de jeito nenhum. Letra B, senhores, está descrevendo um estágio da despesa, que é o estágio chamado de empenho, que é o primeiro estágio da despesa pública. Portanto, letra B, misturando os estágios. Letra C. Lançamento refere-se à etapa em que se reconhece o direito de receber os recursos. Olha, está muito mal escrito, hein? Muito mal escrito, né? Vamos deixar isso aí como genérica e mal escrita por enquanto, porque quando você tiver alternativas ambíguas dessa forma, senhores, pode ser que você tenha que optar por ela se nenhuma outra te atender. É assim que funciona, né? Então vamos guardar essa. Letra D. Lançamento ocorre quando há autorização para arrecadar os recursos. Também ambíguo e também sem graça alguma, né? E letra E. Lançamento é o estágio em que se emite a ordem de pagamento. Emissão de ordem de pagamento é ciclo da despesa. Portanto, ele colocou aqui, nas alternativas, gente, 2 estágios das despesas misturado com as receitas. Beleza? Então, gente, o lançamento é a etapa em que se reconhece o direito de receber os recursos ou é quando ocorre quando há a autorização para arrecadar os recursos? Veja, nem todo lançamento cria uma obrigação para que o obrigado a pagar compareça ao banco. Nem todo. Por conta disso, gente, é que a gente não pode falar que existe uma autorização para arrecadar. Porque nem toda forma de receita vai corresponder a uma obrigação do obrigado a pagar comparecer. Então, a melhor alternativa dentre as duas genéricas é aquela que considera essa situação que eu estou explicando. E, portanto, fica como correto para a gente nessa questão, refere-se à etapa em que se reconhece o direito de receber os recursos. Uma vez que acontece o lançamento, aquele ente público, aquela esfera administrativa, aquela esfera política, né, aquele município, estado, União, ele passa a ter o direito constituído de receber aquele valor. E se o obrigado a pagar não efetuar o pagamento, uma vez que tenha acontecido o lançamento, o ente público já poderá, então, iniciar processos de cobrança e até execução. Captou? Joia! Vamos lá! Mais uma! E sempre insistindo aqui, hein? A fase de lançamento da receita se constitui em que, senhores? Vamos ver? Letra A. Estimar a arrecadação. Não. Estimar é estimar, né? É estimativa ou previsão, né? Que é o primeiro estágio da receita. Então a letra A não tem nada a ver com o lançamento. Letra B. Identificar a procedência do crédito fiscal, verificando seu fato gerador, identificando seu devedor e o valor devido.
Então aqui ela está preenchendo tudo aquilo que a gente gosta de ver quando a gente fala do ato de lançamento. Significa constituir as bases da receita. Em outras palavras, identificar a procedência do crédito, verificar o fato gerador, identificar o devedor e o valor a pagar. Ah, que legal! Letra C, senhores. Pagamento realizado? No pagamento realizado, nós vamos falar então aqui de arrecadação. Joia? E letra D. Repassar o valor arrecadado pela rede autorizada à conta do Tesouro. Isso aí é o recolhimento. Tá? Então nós temos esses equívocos conceituais. Sobrou a letra E. Fixar da estimativa da despesa. Eita! Né? E aí o nosso infeliz do nosso português tomou a surra, né? Fixar a estimativa, não. Fixação de estimativa de despesa, não. Despesa a gente fixa. Receita a gente estima. Matou? Memoriza essa frasezinha curta que vai te ajudar bastante, hein? Olha lá. Julgue o item a seguir relativo a receita e despesa pública. Professor, então vem sempre assim? Receita e despesa? Olha, gente, em AFO vem sim, tá? Ainda que ele não coloque no enunciado relativo a receita e despesa, entre as alternativas ele vai misturar características da receita com características da despesa e vai caber a você saber lidar com isso, tá bom? Olha lá. O lançamento, procedimento próprio da etapa de planejamento orçamentário, está associado à previsão da receita. Então o lançamento, ele decorre logo em seguida a estimativa ou previsão. Então não é no momento da estimativa, certo? São dois estágios distintos. São dois estágios distintos, beleza? Lançamento acontece após a conclusão do estágio de previsão ou estimativa. São estágios distintos. Percebeu? Joia! Na sequência, meus caros, a respeito da receita e da despesa, ó, sempre assim, né? Somente a receita tributária reúne condições de percorrer os estágios de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Olha, meus amigos, o que ele está querendo cobrar aqui de você é o seguinte: será que todas as receitas públicas sempre atravessam os 4 estágios? Estimativa ou previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento? Não. Algumas receitas, por exemplo, as contratuais, e também, senhores, algumas decorrentes de uma obrigação constitucional que a gente chama de pacto federativo, através do qual os entes políticos, né, União, Estados e municípios, eles repartem entre si receitas públicas, não porque querem, mas porque estão obrigados pela Constituição, tá? Então, algumas receitas não terão ato de lançamento propriamente dito. Não terão. Algumas não terão arrecadação. O recolhimento é imediato, ele é direto, certo? Então, veja, o ciclo da receita, ele é a regra geral. E quando a gente falar das receitas do tipo tributárias, sobre essas, o ciclo da receita vai ser sempre completo. Agora, entre outras, nós não vamos ter, tá? Mas falar que somente na receita tributária teremos os 4, eu não lembro agora aqui o que a banca deu como gabarito oficial, mas nós temos algumas hipóteses específicas que dizem isso, tá vendo? É isso aí, né? Algumas hipóteses específicas de outros tipos de receitas que também atravessam os 4 estágios, tá? Que não sejam tributárias. Algumas são
previdenciárias, algumas decorrem de contribuições legais, tá? Então vamos memorizar? A tributária, que é cobrança de impostos, tal, obrigatoriamente terá os 4 estágios. Porém, nem toda receita tem os 4 estágios. Então, nem toda receita tem os 4 estágios. A receita tributária sempre tem os 4 estágios. E nem toda receita que tem os 4 estágios será necessariamente tributária. Algumas poucas que não são tributárias também terão 4 estágios. Anotei as 3 frases e vou ficar lendo e relendo até entrar na cabeça. Ótimo, faz muito bem. Vamos lá. Mais uma. O lançamento da receita ocorre especificamente quando determinado crédito tributário vencido e inscrito na dívida ativa do poder público. Quando determinado crédito tributário vencido é inscrito na dívida ativa. Não, né, gente? Lançamento não tem nada a ver com isso. Lançamento é aquele momento em que nós vamos ter a constituição da receita. Perfeito? Definindo ou identificando quem deve ser o pagador, qual é a natureza, origem, fato gerador ou causa da receita, o valor e a previsão de seu pagamento. Tá bom. Mais uma. O propósito da despesa e receitas. A propósito, né? Julgue o item subsequente. O lançamento é um dos estágios da despesa pública. Não! O lançamento é um dos estágios da receita. Putz, professor, eu fui responder correndo e eu coloquei que sim. Por quê? Porque a gente confunde, tá? A gente confunde. Daí então eu vou te dar uma dica. A minha dica é aquela que eu sempre falo para os meus alunos, né? E muita gente fala, professor, na hora da prova até lembrei até da sua voz falando o seu mantra tradicional. Gente, o que dá mais trabalho na vida, hein? Gastar dinheiro ou ganhar dinheiro? Dá muito mais trabalho gerar dinheiro do que gastar dinheiro. Gastar a gente gasta assim, né? Agora, para ganhar dá mais trabalho. Logo, se para ganhar dinheiro dá mais trabalho, quer dizer que para gerar receita, teremos 4 estágios. Agora, para gastar, que é bico, teremos só 3. Entendeu? Assim você faz uma conexão, um link mental. Você fala, é verdade, né? Para ganhar, para receber receita, dá um trabalho. Tanto que aquilo que a gente tem que fazer se chama trabalho. Porque dá trabalho, né? Se não desse trabalho, ia chamar lazer ou qualquer outra coisa desse tipo, tá? Tobias, o meu cachorro que está ao meu lado, olhou para minha cara agora como quem disse, professor, essa não teve graça. Mas a ideia não era fazer graça, era criar um link de memorização. Gerar receitas dá mais trabalho, portanto, são 4 estágios. Gastar receitas, ou seja, exercer despesas, é mais fácil, então são 3 estágios. Já é? Vamos lá. O orçamento público registra a estimativa da receita e das despesas. Não, está errado. O orçamento registra a estimativa da receita e fixa as despesas. Então aqui a banca já errou de cara, tá? Mas tudo bem, vai, vamos engolir essa, né? Acerca desse assunto, julgue o próximo item. Na execução da receita, destaca-se o lançamento, que é a entrega realizada pelos contribuintes aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente dos recursos devidos ao Tesouro. O lançamento é um estágio a ser percorrido por todas as receitas que ingressam no orçamento público. Bom, 2 erros aqui, né? Em primeiro lugar, nem toda receita atravessa lançamento. Lembra que eu falei? Se tiver uma receita decorrente de uma relação contratual, não vai ter lançamento propriamente dito, né? Se for pacto federativo, no qual a União está obrigada a repassar para os estados e municípios metade do que ela arrecada com imposto de importação com IPI e com imposto de renda. Metade do que ela arrecada com IPI e imposto de renda, ela tem que repassar para estados e municípios. Aí não tem lançamento, é um dever constitucional. Então são 2 erros aqui.
O primeiro, né, de que toda receita tem lançamento, e o segundo, de que lançamento é o momento em que houve a entrega pelo contribuinte, a rede financeira não, a entrega do valor pelo contribuinte. A rede credenciada se chama arrecadação. Então a frase contém 2 erros grosseiros. Dá tempo de mais uma, vamos lá. Julgue o item que se segue. Com relação às receitas e às despesas públicas, lançamento é um estágio da receita, isso, que embora previsto em lei, somente é executado em casos de receitas específicas. E agora, hein? Olha, professor, se eu lembrar que são tributárias e as mais rigorosas regidas por lei, eu vou lembrar que é isso mesmo. Pronto, matou a charada. O lançamento só vai acontecer quando houver uma lei rígida, uma lei rigorosa, regendo, regulando aquele tipo de receita, como é o caso das tributárias. Então tem que ter lei prevendo a obrigatoriedade do ato de lançamento. Professor, gostei. Vai dar tempo de mais uma? Vamos lá. Algumas receitas orçamentárias podem não passar, antes do seu recolhimento, pela etapa de lançamento. Exato! Foi o que falamos. Né? Pacto federativo, algumas receitas do tipo contratuais, receitas automáticas, entre outras, não atravessarão o ato de lançamento. Vamos lá! Texto associado nunca faz sentido, é sempre abobrinha. Vamos direto para a pergunta. As receitas correntes e as receitas de capital não devem afetar o patrimônio líquido da entidade pública até que tenham passado pelos estágios de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Errado. Por quê? Porque diversas receitas de capital, senhores, não têm efeito patrimonial, tá? Diversas receitas não têm efeito patrimonial. Então, não devem ser, elas não implicam em mutações, em nada disso. Perfeito? Por conta disso, a frase está errada. Juro que dá tempo de mais uma, professor? Juro. Vamos lá. O lançamento, caracterizado como um dos estágios da receita pública, não se aplica a todos os tipos de receita. Perfeito, perfeito. É isso aí. São tipicamente objetos de lançamento os impostos indiretos e, em particular, os que decorrem de substituição tributária. Pois é, aí aqui você vai ser um daqueles tributaristas, né, de fim de semana. Você vai mexer com impostos só de vez em quando, vai falar assim, nossa, professor, né, tá certo isso. Não está, meus amigos. Você não pode bancar o tributarista de fim de semana, tá? Você tem que lembrar que quando nós tivermos substituição tributária e outras hipóteses de impostos do tipo indiretos, o estágio ou ato de lançamento não é formal, não é reconhecido como lançamento propriamente dito, tá bom? E aí, meus amigos, você fica com estas dicas, estes elementos que a gente fez aqui de estudo. Você reparou que lançamento é tema bom, né? Banca gosta, banca cobra sempre, e por conta disso, temos que fazer um estudo, né, dessa forma, treinando, sempre com questões, até mesmo para a gente poder enxergar melhor as pegadinhas que as bancas fazem. Joia? Então é isso, meus amigos. Boa sorte aí, capriche nos estudos. Tchau.